Bom dia, pessoal. Hoje, então, nós vamos falar aquela velha questão que implica um grande problema na manutenção, que é hardware ou software, software ou hardware. Aí tem aquele ditado, né? Porque a gente nunca consegue mensurar efetivamente se a falha é software ou se a falha é hardware, se a falha é hardware ou se a falha é software. A gente sabe que nossa board é um aglomerado de componentes que necessitam de controle, de comunicação, de alimentação. Então existe uma função main. O que é essa função main? É o software. E o software que vai cuidar desse aglomerado de componentes. Esse software tem o dever de cuidar, verificar, certificar, validar o funcionamento de praticamente todos os componentes da placa. Claro que não de forma direta. Mas 90% dos componentes da board são controlados pela CPU. Então, quando a gente fala de board, do nosso smartphone, de um computador, do MacBook, do iMac, de uma câmera digital, de um circuito eletrônico, tudo é CPU. Então, repita comigo. Tudo é CPU. Ah, tá. Então, isso tem que ficar muito claro na mente. Porque tudo é CPU. Tudo é CPU. A CPU é tudo. E a CPU executa uma função, chamada função main. O que é essa função main? São as instruções de funcionamento do hardware, que é o software. Ah, então o software é a instrução de funcionamento do hardware. E o software é a função main, é a função, é a programação, é o código-fonte, é o programador que colocou as instruções de funcionamento de cada componente, controlado diretamente, 90% é controlado diretamente pela CPU, os outros 10% indiretamente. Ou seja, mais uma vez, tudo é CPU. Se tudo é CPU, pode pagar a flexão, viu? Ó, vai gravar a flexão. Isso. Tudo é CPU. Se tudo é CPU, e a CPU precisa de uma instrução de funcionamento, que é o software, para que ela gerencie, controle, verifique, valide, habilite os componentes, os periféricos da sua board. Periféricos? Sim, periféricos também são controlados pela CPU. E inclusive os periféricos também possuem versão de firmware. Peraí, então quer dizer que aquela câmera que eu troco do meu smartphone, se eu troquei uma câmera, eu coloquei uma câmera nova que tem um outro firmware, que tem uma outra identidade, a CPU tem que validar aquele novo periférico. Eu preciso atualizar o software, que no processo de atualização tem uma nova verificação de cada periférico. Câmera, quem está presente? Ó, sou eu, João, meu serial é tal. Ah, João, você não é a minha câmera que eu tenho vinculado no meu dashboard, no meu código de produção. Mas você é uma câmera original, eu vou habilitar o seu funcionamento. Pegar seu serial aqui, vou atualizar a sua firmware e você pode habilitar. Ah, isso quer dizer que às vezes quando eu troco um periférico numa placa e não atualizo o software, pode ser que esse periférico não funcione? Sim. Porque eu preciso validar esse periférico. Se tudo é CPU, veio um cara novo aqui para participar do meu tudo, esse cara tem que ser validado, né? Então vem aquela questão, ser ou não ser, né? Aquela pergunta, como é que é a pergunta lá? Eis a questão. Ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a questão. A crise existencial, né? E o nosso grande desafio é saber identificar e separar isso. Se a falha é software ou se a falha é hardware. E isso é uma linha muito tênue entre ser uma falha de software e ser uma falha de hardware. E você, se você diagnosticar errado, você pode fazer intervenções na placa não necessárias. E a gente sabe, quanto menos é mais. Não é assim? Nós trabalhamos com circuitos complexos, onde a interação entre as partes são imensas. Então a gente tem circuitos complexos, uma CPU que é muito complexa e tudo é CPU e tudo está interligado na CPU. E a gente trabalha com circuitos extremamente interligados e complexos. Quando a gente tem falhas complexas, você não pode errar. Porque você pode ter um sintoma de uma falha e não ser necessariamente aquela doença.
Aí você vai remediar, colocar um remédio naquela doença, mas a doença não está ali é só o sintoma. Então, os circuitos complexos, quando são interligados, podem apresentar falhas que não têm nada a ver com o real problema. Então, aquela primeira pergunta: essa minha falha é efetivamente o problema ou é parte de um problema muito maior? E aí a gente tem que saber identificar como testar o software e como testar o hardware. E qual que é o linear da falha de software ou hardware. Poxa, quer dizer que é um casamento perfeito, é um Romeu e Julieta, né? É um casamento perfeito. E no meio da ligação do software e do hardware, tem uma camada chamada kernel. Então peraí. A gente tem um software, a gente tem um hardware e o meio que interage, a conexão. Já que o software controla 90% de forma direta e o software está sendo executado dentro da CPU, a CPU lê a instrução do software na memória NAND. Então peraí. O software, a instrução de funcionamento do hardware está gravado na memória NAND. Ok. Então a CPU tem que ter uma comunicação de alta velocidade com essa memória NAND para ler o set de instruções e controlar os hardwares, os periféricos, os componentes. Não é isso? Tá. Então essa comunicação chama bus de dados. Então a CPU tem um barramento de dados chamados PCIe, Peripheral Interconnection Express. Essa comunicação de altíssima velocidade, a CPU é capaz de drenar informações com taxas de gigabits por segundo altíssimas, para ler a instrução de funcionamento. Então a CPU puxa a instrução de funcionamento da memória NAND, que é um livro de receitas, onde está falando como construir o seu bolo, e a CPU não pode modificar aquela receita. Ela tem que seguir exatamente a instrução que está na memória. E ela vai pegar essa instrução e vai gerar uma ação. Então os circuitos digitais microprocessados tem 3 estados de leituras que a CPU faz para puxar os dados da NAND: fetch, detect, execute. Pegar os dados, preparar os dados e executar. Então existe um sistema de ciclo de máquina, de sinais lógicos, que fazem a captação do software, da instrução do arquivo, da execução do código main para aquela função. Ou seja, quando eu pressiono o power no meu aparelho para energizar, não é simplesmente o botão power que faz o acionamento. Não é igual uma chave liga e desliga, que é uma chave normalmente aberta, você pressiona, fecha, passa a corrente. Na chave switch power on, passa a corrente, passa uma informação, um nível de tensão 0 ou 1, porque na parte digital a gente trabalha com bits, ou é 0 ou é 1. 1, 1.8, 0, 0 volts. Quando você aciona a tecla power do iPhone ou conecta o dock de carga, você inicia um processo chamado boot. Você está bootando a placa. Mas não é a chave que faz o boot, ela é uma parte do boot. Ela é um gatilho. Ela é o gatilho, é o disparo, ela é o trigger. Ela é o disparo do power. Então existe uma instrução no software que está na memória NAND, que é um if. Quando a tecla power for pressionada, o nível de tensão que está alto cai para 0, execute a instrução de booting. Então todos os nossos steps de funcionamento do aparelho, quaisquer que sejam, existe uma instrução por trás daquilo. Toda função que você clica na sua interface do usuário, no seu display, existe uma instrução por trás daquilo. Então não existe vontade própria ali, existe uma instrução de funcionamento. O grande fator bom disso é que essas instruções, pela memória NAND, não armazenar só o software, porque a memória NAND não armazena só o software, infelizmente. Ela armazena também dados do usuário, apps do usuário. Então, quando você tem um sistema seguro, igual é o iOS, tende a falhar menos o software, né? Quando você tem um sistema não tão seguro igual o iOS, que o usuário tem permissão de administrador na memória, ele pode instalar programas ali que eles mesmos podem corromper essa memória. Então, a gente tem que entender que o local onde armazena o mais importante, que é a função main, está exposto ao superusuário. O administrador, o usuário tem acesso com alguns atalhos que você executar no aparelho para gravar dados na NAND e dados em regiões exclusivas. No Android, por exemplo. No Android e no iPhone também. A gente consegue modificar isso aí. Isso que é o jailbreak, né? Isso. O jailbreak é o processo que você coloca um superusuário, você consegue mudar a ROM de inicialização do aparelho. Consegue gravar arquivos em região que não podia, que são proibidos.
Então, muitas vezes, esse acesso, até o acesso comum que o usuário tem, de instalar app, baixar arquivo, pode ser perigoso, porque está gravando informações onde está a instrução do programa, a função main. Então, é bem comum apresentar falhas nas memórias. Eu estou falando em geral, não só em iPhone, não só as memórias, memória de computador, memória que também hoje os MacBooks usam memória NAND, né? Memórias do seu smartphone, do seu iPhone, memórias em geral que armazenam o software e armazenam outros dados, mesmo sendo em setores diferentes, que a memória são divididos em blocos, em clusters. Claro que a região onde está gravado o software é uma, onde está gravado os dados do cliente criptografados é outra, né? Onde está gravado os endereços de segurança, os MAC address é outra, onde está gravado os MAC data são outra, onde está gravado o loader, que é o bootloader da memória é outra, mas mesmo assim você está trabalhando no mesmo componente. Como se fossem partições diferentes, né? Partições diferentes. A memória NAND é um SSD? Memória NAND, digamos que é um SSD, né? Memória NAND é um NVRAM, né? E a gente tem NVMe no SSD, NVM, é um SSD, digamos assim. Tá? Um dispositivo de armazenamento de massa. É um conjunto de portas lógicas capazes de armazenar as informações lá, né? E com grande qualidade, não volátil e regravada N vezes, né? E teoricamente difícil de estragar. Porém, apresentam bastante problemas ligados à software. E como a gente fala que CPU é tudo, se tudo é CPU, a CPU precisa de um software. Se o software para, pode parar tudo, ou pode parar uma grande parte do problema, ou pode parar uma parte do problema que gera um sintoma diferente daquele ponto que parou, porque trabalhamos com circuitos complexos. Então, definir o problema é crucial na manutenção. Problema definido, 50% resolvido. Então, saber definir se a falha é software ou hardware é crucial para você ter um diagnóstico exato, né? A gente tem que saber identificar se a falha é software ou se a falha é hardware. Porque se você não souber se é software ou hardware, você vai ficar com aquele grande problema. Poxa, eu acho que é. Eu acho que é software. Eu acho que é hardware. Aí você vai no hardware, levanta componente, faz medição, manipula a board e diminui o lifetime da board. Eu acho que é software. Legal. Quando você acha que é software, o dano na board é quase zero. Claro que se você fizer intervenções erradas de software, você pode apagar a sua lente em regiões que não era para apagar. E às vezes você pode alterar um boot dela que ela não volta mais. Então até o software, se você achar, você tem que saber o que você está fazendo. Então tem ferramentas que eu consigo alterar muitos pontos no software que também podem ser cruciais. Claro que para o dano no software, você tende a conseguir reparar mais fácil também depois. Você tem a gravadora de NAND, né? Uma gravadora aqui, tipo a gravadora de BIOS do computador. Agora, a questão crucial no nosso ponto aqui é definir se a falha é software ou se a falha é hardware. Hoje nós vamos falar de software e o primeiro ponto para a gente definir se eu tenho um problema de software, uma falha de software ou uma falha de hardware, está ligado ao consumo de corrente. Poxa, mas quando eu falo consumo de corrente, eu não falo só consumo de corrente no boot. O que é o boot? Quando você pega a sua board e energiza sua placa. Pega a sua board, conecta na fonte e energiza a sua placa. Se você tem uma placa lá que não liga, baixo consumo, quais são as falhas que podem ser software? Tipicamente, que vocês acham que pode ser software? Qualquer tipo. A não ser curto-circuito e não liga sem consumo. O resto, qualquer tipo de falha pode ser software. Reiniciando, travando com baixo consumo, desligando sozinho, funções desconfiguradas, não ativa a câmera, não carrega, não liga, né, não desliga depois de ligado, touch não funciona, display não funciona, qualquer falha pode ser software. Câmera não funciona, vibracal não funciona, por quê? 90% dos componentes da board são ligados diretamente pelo software. Os outros 10% pela CPU, os outros 10% indiretamente. E a CPU precisa de um software. Se o software falhar, qualquer sintoma pode apresentar sua placa. Então, quais as falhas que podem ser software? Tirando as falhas de curto-circuito, alto consumo, não liga sem consumo de corrente, né?
que tendem a não ser software, que claramente você já consegue identificar na fonte. Por exemplo, um aparelho com alto consumo tende a não ser software. Né? Um aparelho em curto também tende a não ser software. Né? Um aparelho sem consumo tende a não ser software. Conector de bateria, circuito de entrada da bateria, flex, alguns aparelhos têm a malha main do flex, de alimentação, então é a entrada de alimentação em corrente. Agora, baixo consumo e não liga, travado com baixo consumo, reiniciando, desliga sozinho, não carrega, não vibra, display não funciona, touch não funciona, Wi-Fi não funciona, não tem sinal de RF, sem e-mail. Várias falhas podem ser software e podem ser hardware. Então podem ser software e podem também ser hardware. Então o primeiro ponto é você exaurir essa possibilidade, ou pelo menos minimizar a possibilidade de ser hardware no software. Como que a gente faz isso? Primeiro, consumo de corrente. Normalmente existe um limiar de consumo de corrente. Abaixo de 300 ou 350 mA, numa falha, tende a ser software. Ou, primeiro vamos executar um processo de reinstalação do software. Porque reinstalar o software é o processo menos invasivo que tem. Então eu tenho que tentar primeiro no processo menos invasivo. Né? Ok. Então se o software passar completamente sem erros, quer dizer o quê? Tende a não ser software, mas não resolveu o problema. Ah, tá. Mas o ponto é o seguinte, quando você está executando um processo de software, é importante você monitorar o consumo de corrente nesse processo também. Porque às vezes você pode ter alteração de comunicação de dados entre a CPU e o hub e o seu computador. Quando você vai regravar no software da memória lente, tem que vir um código-fonte do computador, pelo pino S75, cabo USB, passa pelo Tristar e joga para a memória lente de CPU, né? CPU e lente. Não está gravando o software da lente? Se eu tiver uma alteração nessa hora de comunicação, não é falha da CPU, mas pode ser falha do hub, do dock de carga, onde vem os dados. Então é importante, quando eu tenho uma atualização de software, ter monitoramento do consumo de corrente da minha placa. Porque eu posso ter um erro de software, mas não necessariamente na CPU na lente, mas no hub ou USB. No 3 do 12 ali, geralmente quando você vai fazer a instalação ali, ele fala ali qual o processo é Isso. Naquela, você acompanhando a alimentação na fonte. Isso. Se naquele exato momento ele uma alteração muito grande, você vê ali, você consegue diagnosticar. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar para responder essa pergunta aqui. Então a gente mapeou exatamente isso. Não sei se você já chegou a ver. Já chegou a ver, não? Não. Pois é. A gente já tem sim mapeado, sabe? Inclusive eu fiz um processo bem legal. Deixa eu achar aqui o software. Tá aqui. Chama Timeline. Olha só que bacana. Acho que isso aqui responde a sua pergunta. Olha só. Tá vendo? Aqui é um processo de restauração, onde eu dividi em tempos. Nada mais eu copiei aquele processo que acontece em cada intervalo, desde o start em 0% até o processo finalizar aqui, né, nesse intervalo de tempo. Então cada step tem um processo de gravação na memória NAND. Primeiro começa a comunicação, acha a NAND, aí entra no modo recovery, requisito de security shell, detecta o produto, enviando o kernel. Então cada step aqui, ó, e tem os seus checkpoints. E cada erro que você tem em cada tempo, você já tem o que está sendo gravado naquele ato. Se você tiver uma tabela dessa, você já consegue ter uma noção de um erro de software para ter execução, para ter ação. Inclusive a gente tem vários utilitários para nos orientar se o erro é software ou hardware. Tem essa tabela, tem o panic full. Quando o aparelho está ligando, por exemplo, tem um crash log, que é um erro. Toda vez que existe um erro, ele grava um bloco de notas falando o que aconteceu, qual foi o erro que deu, grava um pânico lá. Você, pela tabela de pânico, você sabe qual que é a sua ação. Conhece o pânico full, não conhece? Conhece? Eu não conheço. Os iPhones têm, quando eles estão ligando, por exemplo, o teu aparelho está reiniciando, está travando, está desligando sozinho, né? Liga, hora que liga, hora não liga, hora desliga, hora funciona RF, hora não funciona. O aparelho tem um bloco de notas como se fosse uma agenda. É um log, né? É um log, tem uma agendazinha lá que reporta todos os eventos
É igual na portaria do prédio. Você tem lá, tudo que acontece na portaria tem um livro de ocorrência que não vale nada, né? No prédio aquele livro não vale nada. Né? Ao som do vizinho ficou até 3 da manhã. Você anota lá, mas ninguém toma atitude. Mesma coisa, tá gravado. Então o iPhone tem um livro de ocorrência chamado Panic Full. E esse livro de ocorrência a gente chama de Crash Log. Erro de gravação de erro. Aí ele grava, aconteceu um evento aqui, a câmera parou, a câmera travou. Faltou o sensor de temperatura. Ele grava esse bloco de notas. E a gente consegue acessar ele livrinho e ler e tomar atitude. Diferente do síndico que não faz nada. Então a gente tem acesso a esse bloco de notas dentro do aparelho que está ligando. Acessibilidade, melhorias, Panic Full. Você consegue acessar no menu do aparelho isso. E você consegue ver o que erro que deu. Opa, peraí, deu erro, Watchdog Timeout. Aí eu vou na tabelinha, que existe uma tabela, e eu vejo qual que é a ação que eu vou tomar. Então a gente tem algumas medidas que já nos orientam a saber as ações. Primeiro ponto no processo de software, eliminar a possibilidade de um periférico estar atrapalhando o seu software. Então se você tem uma falha, ou é software ou é hardware, baixo consumo, primeira ação, passo número 1. Passo número 1, baixo consumo não liga, reiniciando, baixo consumo, travado com baixo consumo, desliga sozinho com baixo consumo, tudo ligado a baixo consumo, abaixo de 300 mA. Aparelho curto não é só. Né? Primeira ação, tirar sua board do seu conjunto, ligar num kit de periférico original de confiança. Para quê? Porque os periféricos não são controlados pela CPU também. Pode ser uma câmera que está matando um barramento e não deixa para ligar. Então tem que tirar a placa daquele kit que pode ser suspeito, ligar num outro kit seu de confiança e restaurar para aquele kit. Restaurou, deu um erro, travou em sei lá, 60%, 80%. Opa, 80% é o quê? Esses componentes. Então já tem uma orientação para seguir. O software completou perfeitamente, mas continuou com erro. Panic Full. Acesso Crash Log. Acessar a caderneta o livro de ocorrência do condomínio. Acessei o livro, está falando assim, aí tem uma tabela também. Watchdog Timeout. Gravou um bloco de notas falando assim, Watchdog Timeout. Aí eu vou na tabelinha de erros. Existe uma tabelinha de erros, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Aí tem uma tabelinha de erros que ela falou, que erro que é esse, referido ao... Aqui é o código de erro normal, né? Com erro na lente, vou dar os erros aqui, então, quando a gente está restaurando, é comum existir erros na restauração. Erro 20, erro 18, já viram isso já, né? Então, essa tabelinha de erro que você já conhece, não conhece? Eu não fiz isso aí. Quando você restaura o iPhone e apresenta um erro, no software iOS, no iTunes, aparece o erro. Erro 40, erro 35. Esse iPhone foi impossível de restaurar. Erro 35. Aí você vai ver na tabela, erro 35. Falha na lente. Precisa substituir a lente física. Então quando a gente está restaurando o software, então eu estou com o aparelho, baixo consumo não liga, travado com baixo consumo, reiniciando, desliga sozinho, touch não funciona, display não funciona reto. Primeiro ponto, tira a board, coloca no conjunto, né, funcionando, monitora o consumo pela fonte, conecta no cabo, abre o iTunes e restaura o software iOS. Atualiza a firmware do aparelho, faz uma escovação no aparelho. Estou restaurando. No meio do processo lá deu erro 35. Opa! iTunes, impossível atualizar o aparelho. Erro 35. Você vem na tabela e vê. Legal. O software passou completamente sem nenhum erro. Isso quer dizer o quê? Teoricamente, você pode não ter uma falha de software. Então, quando a gente faz um processo de software e executa 100% do software sem erro, tende a não ser uma falha de software. Tende. Né? Aí o que eu vou fazer? Opa, completou o software sem erro. Eu vou aonde? Panic Full para ver. Porque eu coloquei uma firmware nova, apaguei o aparelho todo e eu quero ver o crash de log atualizado. Ou posso ver antes também, não importa. Você já pode olhar se tem algum log antes e ver o log depois, o log de erro.
O Panic Full você consegue ver com o Número aparelho ligado. Exatamente. Você não consegue ver num só. Você liga, por exemplo, no iTunes, no YouTube. É só com o aparelho ligado. Só com o aparelho ligado. Aquela região que a gente foi segunda-feira, que aqui, você lembra? A gente Sim, falou, tem a lista de Panic Full toda. Então, aqui. é aquela lá. Ô James, e na hipótese de, né, igual você falou, de tirar a placa e testar em outra placa, até mais para os periféricos. Então você atualizar ele, desconectar os periféricos ali e fazer... Sabe por que eu prefiro conectar num outro kit? Porque se ele já funcionar, eu já faço o checklist, né? Eu já testo o carro. Porque hoje nos periféricos, antigamente, lembra a lente que vocês tiraram ontem aí? Não tinha o barômetro do lado? Os sensores hoje têm os flex. Quando você faz uma restauração sem os flex conectados, só com dock, você está perdendo aquele sensor. Se o erro do Panic Full foi perda daquele sensor, quando você restaura sem ele, vai dar o mesmo log. Então, por exemplo, eu estou com o aparelho no iPhone X, está dando erro no Watchdog Timeout. Provavelmente é o flex do dock de carga. Aí o cara tira o dock, né? Ou tira os periféricos, coloca o aparelho lá e continua reiniciando. Se você tirou o sensor, ele não vai continuar dando erro igual. Porque perdeu o sensor. O flex é desconectado, não mudou nada. Não mudou nada. Se eu tenho um erro num sensor que fica no flex, aí eu desconectei o flex, o sensor perdeu a comunicação. Se eu desconectei o flex, está perdida a comunicação igual. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um erro Panic Full que está falha no sensor térmico. Perdi o sensor térmico do mic 3, do microfone 3. Aí eu desconecto os flex e restauro o aparelho. Se ele estava com o sensor perdido, conectado, se eu desconectei, o que eu fiz? Nada. A mesma coisa. Porque eu desconectei o flex, o sensor já não funcionava. Eu tenho que conectar um outro flex com um sensor bom para ver se o erro vai sair. Tá entendendo? Essa que é a jogada. Essa que é a jogada. Se você só desconecta o flex e restaura os periféricos, vai continuar perdendo o sensor igual. Mi sem sensor. Claro, com o flex conectado no Mi, se você desconectou agora que não vai ter mesmo. Compreende? Se eu pego essa board e conecto num outro kit de chassi, com todos os flex bons conectados e restauro, o sensor está funcionando, opa, pegou o sensor agora. Porque tem um sensor da outra placa que meu chassi é confiável. Tá. Se eu simplesmente desconectar o periférico, não adianta. Muitos erros do suporte são esses. Eu estou com o iPhone dando erro no Panic Full. Legal. Perda do sensor. Aí o que o pessoal faz? Eu já peguei a placa e restaurei, não resolve. Mas você desconectou o flex do sensor? Sim. Tá, mas veja bem. Estava com o sensor perdido. Você desconectou o flex no mesmo kit. Continuou perdido. Você tem que pegar essa placa e colocar num outro kit, tudo conectado e restaurar. Porque pode ser também o FPC para dentro da falha. Não necessariamente quando perde um sensor, não é porque ele está no flex, a falha é do flex. Pode ser o FPC, as comunicações internas até a CPU, que estão com problema. Pode ter um FL em série, um capacitor em curto matando o sinal. Então a gente tem que esquecer que reparo avançado não pode desprezar o básico. Reparo avançado em circuitos complexos, um resistor causa falha complexa. Uma solda fria, né, no conector FPC. Uma solda fria. Reparos complexos necessitam atenção aos componentes simples. Não é porque você é um técnico experiente, e é esses que mais erram isso. Porque ele está acostumado a fazer tanto reparo complexo que ele esquece o básico. Muitas vezes o cara levantou uma CPU, fez um swap de RF, é um resistor o problema. O cara perde 2 horas fazendo swap, correndo risco, demorando, perdendo dinheiro, por quê? Time is money, por causa de um resistor. E um resistor pode causar uma falha complexa, porque a gente trabalha com circuitos complexos. Então, a gente tem que entender que falhas simples causam defeitos complexos. Então o ideal é ter um kit de cada modelo. O ideal é você ter um kit de cada modelo, ou existem carros de restauração que tem já especificamente os flex para eliminar esses kits. JC, pega o cabo JC, por favor. Vou mostrar para vocês um carro, um kit aqui. Ele vai do iPhone 6 ao iPhone XS Max. Com um cabo você consegue restaurar sem precisar desses kits periféricos. Obrigado. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é um dispositivo que eu consigo restaurar do iPhone 6 ao XS Max, ao XR, sem precisar do kit. Tá? Olha que bacana. Nem bateria.
E já tem a fonte aí dentro. E já mede o consumo aí também. O Gil vai mostrar para vocês aí. Já é uma fonte de alimentação, circuito de energização e se muda a bateria. Sem precisar de nada, só a borda. Piso periférico. Show, né? Show de bola. Então aqui, por exemplo. Você coloca a borda aqui. Sim, conecta a placa. Coloca a borda Você aí. você saca a borda do chassi coloca aí. e coloca Tá vendo que aqui. tem o conectorzinho do dock, né? Aham. E o conector da bateria? Então, ele além de alimentar, ele ainda passa os dados para a placa, como se fosse o dock de carga, você colocando o cabo Lightning ligado direto no E se computador. estiver só ligando. E essa caixinha faz essa interface, entendeu? Ela que habilita essa interface para poder fazer toda essa restauração. Aí, ó. Olha a tabela de erro Panic Full. Então, por exemplo, aí, ó. AOP, aí eu fui na tabela Panic Full, completei a restauração ou antes de restaurar, posso olhar essa tabela antes também. Vi na tabela AOP Panic, o escrito tá lá. Aí eu vejo o que pode ser, ó. Microfone, ruído, sensor de range. Então aqui eu tenho a tabela com o erro e a profilaxia para você efetuar. Caramba, então já dá uma direção legal. A gente tem o iOS Timeline, tem o erro Panic Full, o consumo de corrente. O cabo, para minimizar, tem que ter um back housing de cada aparelho, né, que não é barato e difícil de ter, né? Então a gente tem que dotar de ferramentas. Claro que até agora eu falei de procedimentos não invasivos, né? Primeiro ponto, tudo software. E também existe um outro programa chamado iCommandas, que é muito legal, que ele consegue fazer testes no aparelho também com ele fechado. O Júlio vai mostrar para vocês que é muito legal. Só que é do iPhone 6 ao iPhone X. Para cima não, tá? Você usa uma brecha do modo plug para fazer testes, consegue medir tensão no aparelho com ele fechado, testar barramentos com o aparelho fechado. Mais tarde eu vou mostrar para vocês o Panic Full iCommands. Ele comentou, Eu abri para eles verem ali, eu só não conectei ainda. Então tem a tabelinha de erro Panic Full, né? Tem um sisteminha, a gente tem um sistema também de erro Panic Full no nosso site. Você joga o erro lá dentro e te fala qual que é a sua profilaxia. Eu utilizei. Legal. Então a gente percebeu até agora que é aquela pergunta cruel. Hardware ou software? Software ou hardware? Software, a instrução de funcionamento do hardware, a função main, a que toma controle do hardware. E esse software que possui instruções para a CPU, que é o principal componente da board, a CPU, tudo é? CPU. E no nosso dispositivo hoje, nós temos duas CPUs. Uma CPU que chama CPU lógica e a segunda CPU, a CPU de RF. Então a gente tem duas CPUs. Uma CPU chamada Apple Processor e a segunda CPU chamada Baseband. E na memória NAND, a gente armazena instruções para ambas. Claro que hoje, quando eu falo CPU, a CPU do iPhone hoje tem 18 bilhões de transistores, mais que 18 bilhões de transistores. A CPU não é só uma CPU, é uma CPU, é uma GPU, é um processador, é um CEP, Secure Enough Processor, é um circuito de proteção para dados, é memória ROM, memória RAM, memória... Então a CPU é um circuito muito complexo, tem mais de 18 bilhões de transistores, só na CPU. A CPU não é só uma CPU, não é só a unidade principal de controle, não é só isso, é a CPU, SDRAM, é uma RAM, é uma ROM, a GPU, tá? Então, é M1, processador de segurança, então são vários componentes, conjuntos de componentes num chip, e você pode ver em camadas depois pelo lateral. Então a CPU é tudo, e existe uma segunda CPU, né? Que é a CPU de radiofrequência, que é a baseband. A CPU de RF, chamada baseband, ou modem, ou MDM, é a CPU que cuida da parte de RF. E na memória NAND também estão gravados os dados de funcionamento para a CPU de RF. Que o software iOS manda instruções para a CPU principal, CPU AP. A firmware do modem é o set de instruções para a CPU de RF. E ambos estão gravados aonde? Na memória. Bacana. Muito bem. Muito bem. Parte inicial, estamos bem. Podemos complicar um pouquinho agora, então? Então, o correto, que me faz muito sentido isso. A gente primeiro
analisa software. Primeiro exaurir todas as possibilidades de software. Porque não é invasivo. É lógico. Né? Muitas vezes você consegue resolver Quanto sem... menos tocar no hardware, melhor. E o cara em circuito complexo não pode ficar com achismo. Ah, eu acho que é. Definir o problema é crucial para a manutenção. Em circuitos complexos não interessa a quantidade de componentes, mas a interação entre elas. Então definir o problema é crucial para que você tenha uma assertividade. Não dá para ficar achando, ah, eu acho que é a NAND, ah, eu acho que é a baseband, eu acho que é o Power Manager, ah, eu acho que são os bucks, ah, eu acho que é o cristal. Aí você vai, tira a intervenção, esquenta a placa, troca o componente, coloca mais um defeito na placa, esquenta a placa onde não é para esquentar, coloca mais falha latente, porque pode não ser agora aquele dano que você causou errado, mas daqui a um mês. Então, quanto menos é mais. O primeiro ponto é exaurir todas as possibilidades de software. Exauriu? Bacana. Vamos partir para o hardware. Né? Então, não toca na board por enquanto. Tenta tudo. 1, 2, 3 vezes. Tentei software uma vez, troquei de computador, troquei de programa, tentei no US, tentei em 3 Tools, troquei o cabo, troquei a porta. Tenta. Consumo, analisei consumo. Periférico, troquei. Não deu? 1, 2, 3. Vamos partir para o hardware. Colhei o pano de full, não tem erro. Vamos partir para o hardware. Então tenta, é igual o carro antigo, né? Carro antigo tem que abrir a porta devagar, sentar no banco devagar, colocar a chave devagar, bater a chave devagar, colocar o ponto morto com carinho, pisar na embreagem com carinho. Reparo de software é paciência e persistência. O que define um profissional do amador é paciência e persistência. Software é paciência e persistência. Tentei 1, 2, 3. Para, toma um cafezinho, vamos partir para o hardware. Então nunca vou partir para o hardware de primeiro. Ah, eu estou com um erro na NAND, dando erro 21, dando erro 20, dando erro 35. Ah, a tabela fala que é NAND. Eu vou lá e troco a NAND. Peraí, você não vai medir a tensão recorre da NAND, não. Porque uma coisa é a tabela falar que é periférico. Mas para que o circuito funcione, tem que ter tensão corrente, barramentos de controle, barramentos de dados, sinais lógicos, clock. Eu tenho que verificar esses pontos antes de trocar uma NAND. Espera aí, meu querido. Não é porque a tabela falou que é NAND, você vai lá e já limpa a resina e tira a NAND. Às vezes é um resistor que está quebrado de um barramento lógico, que está faltando, um reset que falta na NAND. Aí você tira a NAND por causa de um resistor. Não vai funcionar. Aí você colocou mais defeito ainda. Você colocou defeito na hora de tirar a NAND. Moveu mais componente. Aí você colocou a NAND de volta, deu erro 4014. Tinha um defeito, erro 21. Você tirou a NAND, colocou a NAND, deu erro 4014. Ou seja, você colocou mais problema do que tinha antes. Você, na hora de remover a resina, moveu mais um resistor, aí você fica perdido, desesperado. Ixi, estava com erro 21, agora está com erro 4014. O que eu fiz de errado? Primeiro, não era nem para tirar da NAND. Mas a tabela falou que é NAND. Tá, mas espera aí. A tabela te deu uma direção. Pode ser um erro na NAND. O que eu tenho que fazer? Antes de tocar no hardware, primeiro, software. Depois, medir os pontos fundamentais para que o hardware funcione. 5. Tensão corrente, poder, potência, Que é o VCore, né? tensões VCore da memória NAND estão presentes. Barramentos de dados. Lembra que eu falei que a NAND comunica com a CPU? E tem que comunicar, porque o software, a função não está na memória. O barramento de dados está perfeito, os barramentos especiais estão bons. Barramentos de controle, a NAND tem que ter o controle. Sinais lógicos, tem que ter sinal de reset. Né? E o clock. Ah, está tudo presente. Agora sim, vamos levantar a NAND. Entendeu? Beleza. Beleza. Então vamos complicar um pouquinho agora aqui. Mais alguma pergunta antes de complicar? Porque até agora fomos brandos, hein? Pode complicar? Pode complicar, eu tenho um monte de perguntas. Mas só não pergunta quem não quer aprender. Quem quer aprender, pergunta. Então sou todo ouvido. Não, peraí, né? Eu preciso. Deixa eu anotar primeiro, porque senão. Anota aí, depois anota aí, fica à vontade. Ele está escrevendo um livro. Não, mas aí é que está o detalhe. Anotar é muito importante para aprender sistemicamente. A gente tem que ter um pensamento sistêmico. É isso. E se você anota, você grava na nossa memória esse ponto. Não dá para transferir conhecimento para o cérebro. Não dá. E tudo. Fazer download. Não dá para fazer download. Então, aqui, ó. Contato visual, auditivo, visual para escrever escrito. Mas a
mala, vocês vão subir ela depois? Vou subir. Eu gosto de fazer assim, igual eu fiz ontem, eu sempre faço com os vídeos Muito lá. bom. Eu vejo aqui primeiro, Sim. chego em casa à noite, Isso aí. eu vejo e faço com o caderno. Cada um tem a sua facilidade de aprendizagem. Tem gente que aprende muito escutando, né? Outro que é visual, outro que é visual e auditivo, outro, mas é isso que é importante, é você saber como você se identifica, como o seu cérebro aprende. Isso é difícil de descobrir. Porque você tem um mecanismo de aprendizado diferente do meu. Eu sou muito auditivo. Eu preciso escutar bem. Eu não preciso da imagem, só o áudio. Agora, tem gente que é visual. Tem gente que tem que ter os dois. E tem gente que só aprende escrevendo. Então você tem que saber identificar qual que é o seu ponto. Tem que se conhecer. Porque manutenção avançada requer conhecimento avançado. Se você quer fazer reparo complexo, não adianta ser profissional que não é complexo. Tem que ser um profissional complexo. E para ser complexo tem que entender software, hardware e solda. Claro que a solda é só prática. Soldar bem, qualquer um se praticar solda. Entender circuitos complexos, tem que estudar. Aí não tem como só praticar. É estudar e praticar aquele aprendizado que você fez na board, no diagrama com a placa. Aí é conhecimento de eletrônica, componente. Não tem jeito. Solda, prática, se você faz, perfeição. Tem muitos ótimos profissionais que soldam muito bem, mas solda não é tudo. Às vezes o cara solda bem e ele troca uma lente à toa, porque ele não tem conhecimento técnico para analisar um circuito lógico. Mas ele sabe soldar. Aí ele fica na tentativa e erro. Ele troca a lente, não é. Aí troca o PMU, não é. Aí já. Isso aí eu fujo, viu? Você tem que tentar. Você precisa ter protocolo. Exatamente. Você precisa ter processo, entender onde eu começo. Exatamente. O que eu estou fazendo, o que eu vou conseguir ter de resultado aqui, porque o que eu estou medindo. Senão você sai no multímetro no final da tudo. Peraí, que eu estou medindo o que aqui, cara? Você tem que ter um protocolo, exatamente. Tem que ter um protocolo. Tem que ter um processo para seguir, né? Um step. Médico tem protocolo. Claro. Né? Um hospital tem protocolo. Claro. Então, a gente é um hospital. Se você burlar o protocolo, você responde por isso. Porque não vai dar errado. Mesmo se der certo, você também responde por isso, porque o protocolo é para ser seguido. Deu certo naquela situação, mas se der errado na outra, quem vai responder aquilo, né? Quando começa, o protocolo são feitos assim, tentativa e erro. Claro que quando você aprende errando, é um bom aprendizado também. Experiência é isso, aprender com os erros. Só que na nossa área, a gente trabalha com circuitos complexos e caros, né? Não é agradável errar numa placa do cliente, né? Porque às vezes uma placa custa 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Você vai treinar naquela placa? Não. Então vamos treinar primeiro. Jogo é jogo, treino é treino. Vamos treinar primeiro num dispositivo que não vai me dar, que eu possa errar, para acertar no que eu não posso errar. Então, o treinamento é tudo. Claro que existem testes, por exemplo, falando em software, o risco de matar uma placa no software é pequeno. Acontece, mas é pequeno. Muito menor do risco de você fazer uma intervenção na board, de solda. Então a grande vantagem é que o software tem um risco menor, se você fizer o procedimento certo. Porque também tem gente que inventa. O cara grava um load, um bootloader na memória diferente do dele, faz aquela salada toda, pega uma lente do outro aparelho e de versão diferente, com dados diferentes do MAC-data diferente, com bootloader diferente, coloca no aparelho, tela não funciona, o display fica colorido. Ele pode fazer cagada também, só que o risco é menor. Só ele corrigir aquele problema, tende a voltar. Já o hardware, não. Se você fizer uma cagadinha no hardware, pode ser fatal. Aí vai ter que fazer um swap, pode verificar uma CPU por calor, uma memória NAND, né? Alguns componentes não são trocáveis. Se não quebrar um EEPROM da parte lógica, por exemplo, do aparelho novo, não tem como fazer. Então tem componentes que não são substituíveis. Então o hardware tem que ter cuidado. Tem componentes que não são substituíveis. Não é pronta, por exemplo, da parte lógica do aparelho mais novo, quebrou, já era. Né? Claro que tem componentes que são substituíveis, mas outros não. Queimou a CPU, já era. Aí acabou a brincadeira, é só outra placa. Não adianta swap mais. Né? Se você só quebrar, né, fazer reparos menos invasivos, é legal. Então, esse protocolo que você falou aqui, os 5 pontos que são cruciais para ver se a NAND... Sim. Né? Isso vai empregar em qualquer circuito. Em qualquer circuito. Sim. Como eu falei para você, eu não tenho ainda a experiência. Sim. Então, eu tenho muito conteúdo aqui dentro da cabeça. Sim. A pergunta prática,
VCOR, a gente tá vendo aí, né, Julio? Sim. Tá vendo? Bacana demais. Já entendi como fazer a coisa aí. Daí, ó, você falou de barramento de dados, barramento de controle, sinais lógicos e clock. O clock eu estou entendendo que é aquele cristal. Olha só. Existe uma regra, respondendo a sua pergunta. A gente... Solução... Problema... Qualquer falha que você tenha no seu hardware ou no seu software, no seu dispositivo, os circuitos eletrônicos, os componentes eletrônicos, precisam de 5 pontos fundamentais. Se for radiofrequência, 7. Tá? Então, na parte lógica, o nosso objetivo aqui agora são 5. Se for RF, são 7. Adiciona 2. São Adiciona os mesmos dois. 5 E mais 2. É. Então, quando a gente trabalhamos com falhas lógicas, por exemplo, não liga, desligando sozinho, ligadas a software, é o nosso tópico de hoje. Todo circuito integrado precisa de 5 pontos fundamentais no mínimo. No mínimo. Então, se eu tenho uma falha de carga, se eu tenho uma falha de backlight, se eu tenho uma falha de touch, se eu tenho uma falha de display, se eu tenho uma falha na câmera, se eu tenho uma falha no VibraCal, se eu tenho uma falha no Face ID, se eu tenho uma falha no Dot Project, no GPS, não, RF. Se eu tenho uma falha tirando RF, todos esses circuitos que eu acabei de falar, eu tenho no mínimo 5 pontos fundamentais. Primeiro deles, tensão e corrente. Que é o VCOR. Mas uma coisa é ter a tensão, porque muitas vezes eu tenho um regulador de tensão do VCOR. Por exemplo, alimentação de 3 volts da NAND. A NAND tem uma alimentação de 3 volts. Se eu tiver uma fuga de corrente aí baixa, se eu medir a tensão, vai ter os 3 volts. Isso não quer dizer que ela não está alterada. Como ela tem uma fuga baixa, não altera a tensão. Então não é só medir tensão. Imagina, eu tenho uma caixa d'água no meu edifício, eu tenho um vazamento. Está pingando água no meu banheiro da empregada. Eu não tenho empregada em casa. E raramente eu vou nesse banheiro. Esse banheiro está pingando água na pia. Eu não estou vendo. Esse pingar de água representa a cada hora 30 litros, se não me engano, vou falar a memória. Cada vez que está pingando lá, em uma hora representa 30 litros de água. No final do mês, representa um caminhão de água, né? E isso vai onerar o quê? Eu ouço. Mas esse pingar de água não interfere no meu banheiro, no meu banho, na minha cozinha, né, para fazer os alimentos. Por quê? É um vazamento pequeno. E se eu só medir o consumo no relógio lá, não vai adiantar nada. Tem que fazer o quê? Saber o consumo de corrente. Uma coisa é a vazão da água, outra coisa é a quantidade de água que está passando. Se eu só medir a tensão de 3 volts, por exemplo, da lente aqui. Bateu 3 volts. Tá, mas e se tiver um vazamento pequeno aí, continua os 3 volts. Mas esse vazamento pequeno, na hora que vai restaurar o software, precisa de muita corrente, acontece o quê? Não vai responder. Porque quando você está restaurando o software e gravando aqueles dados passando a velocidades de gigabits por segundo, exaure muito a corrente da fonte. Se você tem uma fuga, não consegue. Né? A corrente sempre é o caminho mais fácil. Se eu só medir a tensão, não é suficiente para responder a primeira pergunta. Então, primeiro ponto, tensão e corrente. Por isso que aqui Por tem isso, o V e o MA. Por isso que a gente bate muito na tecla de usar o Smart Box. Porque o Smart Box consegue mensurar um valor de tensão e corrente juntos. Tá. Isso. Então agora você entendeu por que tem isso aí. Dois aqui. Por que você só não mede tensão? Porque se tiver um vazamento no banheiro da empregada, você não vai perceber. Claro que se tiver uma fuga muito grande, vai ter 1 volt aqui. Opa, matei. É para ter 3, tem 1. Mas é quando está uma fuga muito grande. Quando quando o cano da descarga está estragado, está dando descarga direto. Aí representa muito a água vazando. Vai conseguir pegar na medida. Exatamente. Mas fora isso. Aqui na placa, né? Exatamente. Tava tendo. Batendo. Tava tendo a tensão, Aham. mas não tava tendo corrente. Exatamente. E a E gente a gente analisou, foi Sim. lá na frente, né? Na Space Band. Sim. Se você só medir o regulador de, por exemplo,
A CPU, tem máquinas de CPU que gasta correntes altíssimas. 5 amperes, 10 amperes. Se tiver uma fuga ali de 300 miliamperes, aí se você mediu a tensão, medir a tensão do CPU tem o 0,6 volts. Legal, mas e a corrente? Então, primeiro dos 5 pontos, tensão e corrente. Não é só medir tensão. Claro que você vai achar falha medindo só tensão, vai desde quando a fuga, por exemplo, a alteração for muito grande, aí vai marcar a tensão mesmo. Não é mais grosseiro. É mais grosseiro. Mas se uma fuga pequena, tá vazando, até quando você ir naquele banheiro lá, você já gastou R$1.000 no final do ano. Né? Você perdeu R$1 milhão no final do ano porque você não foi no banheiro do empregado, você não vai mesmo. Na minha casa tá com esse problema, viu? Eu usei exemplo na minha casa, tem um banheiro que tá vazando água. Pior que olha só, não, olha a sacanagem, tá vazando água, né? Quando fecha o registro, vaza o registro. Sacanagem, então Foi muito fatalista Não, para ter acontecido. quando vaza, tá vazando água no da descarga, tá vazando água da descarga, vazando pouco. Se você fecha o registro, vaza muito mais. O que eu fiz? Vou deixar aqui aberto, pelo menos não vazar muito, Prejuízo é senão menor, você né? vai dar ruim. Quando o senhor falou assim, não, é um lugar que eu não vou muito, eu falei, ih, tá acontecendo. Exemplo real. Acende no final do mês. Então... Exemplo real. Mora em casa é um problema, você que é o síndico. É verdade. Tem que fazer tudo, não tem jeito. Tem que atender todos os protocolos. Essa foi uma analogia boba, mas da vida real, para a gente entender que muitos exemplos hidráulicos se enquadram no nosso reparo, na análise. A gente usa um exemplo automotivo também, que é bem legal para entender isso. Legal. 5 pontos: tensão e corrente. Corrente. Não é só tensão. Um minuto. O Tá principal equipamento para eu medir a corrente, então, é o Smart Box. Na verdade, você pode usar um multímetro também. Só que para medir corrente, tem que interromper o circuito. Aí você tem que desligar o circuito e colocar ele em série para medir. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. No Smart Box você já tem uma placa espelho lida e você conseguiu o teste frio também. E o Smart Box é um teste frio. O que é isso? O risco é quase zero. O teste frio, o risco é quase zero. E economiza um tempo. Não é com a placa energizada, concorda? A gente está falando aqui, poxa, não manipula na placa. O SMB trabalha com teste frio. Se eu medir tensão, tem que ser com a placa corrente energizada. Pô, vou medir aqui, dou um passivo aqui, fecha um curto aqui. Aqui é 3 volts, aqui é 1.2. Eu coloquei 3 no 1.2, acabou. Já era. Então o SMB tem essa vantagem, que é um teste frio. O risco de estragar a placa é praticamente zero. Como praticamente zero? Tudo na vida tem risco. Beber água ali tem um risco. Vou lá beber água. E o tempo que você economiza de ficar, não ter que desmontar tudo, fazer uma parte, outra parte, né? Vamos lá aqui. No final a gente vende é tempo. Boa, então. Não, mano. Tá vendo? Tá respondido. Quando vocês perguntaram pra mim, o Smart Curve ou o SMB? Eu falei, cara, eu tenho os dois. Justamente por isso. Entendeu? Porque não tem como correr. É igual a gente falou, se você quiser uma medição um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais assertivo, exatamente, uma palavra melhor, né? Você quer um diagnóstico melhor, mais pontual, você vai ter que analisar não só a tensão, você vai ter que analisar a corrente elétrica também. E com a placa desligada. Exatamente. Faz os dois ao mesmo tempo, ele te protege do risco. Sim, você não está colocando nenhum tipo de energização na placa. Isso aqui pra mim foi o que a gente fez ontem, pra mim foi top, né, cara? Entendeu? O que eu tô fazendo hoje é igual eu fiz em casa lá, que eu quero pra mim poder fazer, porque parte prática assim eu tranquilo, cara, pra mim. Mas foi o que o James falou, tem muita gente que solda bem, mas não entende um pouco da teoria. E é aí que a pessoa tropeça e acaba fazendo processos que não tem nada a ver com aquilo. Você lembra que eu falei para vocês? É isso que eu quero corrigir. Lembra que eu falei para vocês lá na segunda-feira que o primeiro ponto para você ter uma manutenção com sucesso é definir o seu ponto de partida? Que o James falou em outras palavras. Defeito, como é que é? Problema detectado, definido, é 50%? É basicamente as mesmas palavras, só que, né? Então, a primeira coisa é você fazer o quê? Começar por onde você vai conhecer também a placa. Exatamente. Tem que saber, ó, esse é o setor tal, esse é tal, comunica tal. É isso aqui, né? Exatamente. E é basicamente o que eu estou fazendo hoje. E isso aqui, cara, você vê, as coisas já estão Como eu prontas. cheguei em casa.
Eu cheguei em casa e fiz, cara. Peraí, deixa eu estudar primeiro a placa aqui. Eu sei manipular bastante coisa. Mas deixa eu ver aqui onde que. Voltamos. Fui dar uma pausa pro software. O software precisou reiniciar. Falando muito, tomar água só pro software reiniciar aqui. O motor estava O esquentando. que nós estávamos falando mesmo? Então, a primeira coisa, o VCOR, tensão e corrente. Beleza. Daí agora você vai falar do barramento de dados. O que é o barramento de dados? Por exemplo, eu tenho um periférico e uma câmera. O que a câmera faz? Ela capta a imagem, analógica, né? Transforma em dados. Cada pontinho ela pega uma imagem, por exemplo, cada pontinho ela quadricula aquela imagem, cada pontinho um nível de tensão. Fazendo analogicamente, simplesmente falando assim, né? Ela converte esses em dados, em bits, em 0 e 1. Esses dados têm que ser enviados para algum lugar. Tem que ter um barramento de comunicação de dados, um bus de dados. É chamado de barramento de dados. E esses dados têm que ser dados de altíssima velocidade. Então, uma câmera, um display, por exemplo. Eu quero gerar uma imagem no display. O display tem uma interface, que eu sei do display, pega os bits, converte em caractere no display. Então, tem que mandar bits para o display, para ele converter aqueles bits em analógico, caractere analógico para a gente entender. O olho humano é analógico, a gente não enxerga bits. Vai ser 0 e 1, eu não enxergo isso. Então, tem que ter um conversor de digital para analógico para cada pixel montar uma imagem analógica. Então, esses dados digitais, um display, por exemplo, tem que ter um barramento de dados. Não adianta ter tensão corrente se falhar barramento de dados. Não vai ter imagem na tela igual. Não vai ter imagem na câmera igual. Então, esses 5 pontos eles estão interligados, não em sinais, mas fundamentais para que o circuito funcione. Então, eles estão, para que o circuito funcione, eles estão, sim, são imprescindíveis, né? Então, não adianta ter tensão e corrente, você não tem os dados. Pode ter tensão e corrente, mas não tem dados, não tem imagem na tela. Serão 5 pontos que obrigatoriamente tem Qualquer que fazer, circuito tem que ter. correto. Mesmo um estando correto, não exime a possibilidade de falha do outro. Eu posso ter tensão, posso ter barramento de dados, posso ter barramento de controle, posso ter clock e não posso ter sinal lógico. Não vai funcionar igual, porque eles são fundamentais, são vitais, são essenciais. Agora, minha pergunta, como é que, para medir o VCOR eu entendo, Isso. eu entendi. Agora, como é que a gente vai medir o barramento de dados? Osciloscópio. Osciloscópio. Osciloscópio você consegue medir os barramentos de dados. Ah, mas quando eu uso o SMB, quando eu uso o Smart Curve, quando eu uso o diodo reverso, eu não testo os dados, eu testo os componentes analógicos ligados a esses barramentos. Porque os dados são feitos de forma digital, com o circuito ligado. Entendeu? Então, para testar dados, tem que ser com o circuito energizado. Ah, tá. Porque barramento de dados vem em comunicação entre CPU e uma câmera, tem que estar ligado, tem que ter pulso. Não adianta medir uma placa desligada. Claro que também tem falhas de circuitos analógicos dessa comunicação. Pode falhar um FL, pode falhar um capacitor, você pega algumas falhas assim, mas para medir com efetividade mesmo, osciloscópio e placa energizada. Você tem um iCommand que você pode vir em 2C, né? Alguns programas igual o iCommand você consegue testar, mas aí é barramento de controle, né? Já barramento de controle. Então você já está respondendo a parte de controle aqui, vai ser com o iCommand. O que é barramento de controle? O que são barramentos de controle? Para que um circuito esteja presente no meu mundo, ele precisa ser controlado. Eu preciso mandar informação para ele executar aquela informação e confirmar que ele executou aquela informação, que ele leu uma instrução. Então existe um barramento de comunicação independente dos dados, independente da tensão e corrente, independente do sinal lógico, do clock, para me controlar aquele periférico. Então imagina um prédio, tem a portaria, mais uma vez o condomínio, né? Tem a portaria e tem um prédio com vários andares. E tem um interfone do prédio. Você recebeu um entregador de pizza, né, para o seu apartamento. O entregador fala, olha, eu quero comunicar no apartamento 701. O porteiro aperta o botão 701, vai tocar no 701. Mas muitas vezes esse interfone está conectado em vários apartamentos, mas vai tocar só no 701, porque ele codifica um número que vai casar com o seu 701. Aí chega no 101, não é o mesmo código, não toca no interfone. Chega no 201, não é o mesmo código, não toca no interfone. 300, 400, 500, quando chegar no 701 e o código for o mesmo, dispara a campainha. Aí você atende.
Eu estou pedindo uma informação para você. Olha, tem um entregador de pizza aqui, vem aqui buscar, por favor. Você mandou uma instrução, você vai falar, sim, eu já estou indo buscar. Eu confirmei essa instrução e vou lá buscar a pizza. Então existe um barramento de controle, ou vários barramentos de controle. Dependendo do CI, existem mais de um barramento. E tipos diferentes. Então o que é o barramento de controle? São barramentos que você controla bidirecional. Read or write. Manda instrução, recebe instrução. De controle daquele periférico. O master gerencia o slave. Master CPU, slave periféricos. E eu falo periférico, pode ser um circuito integrado. Por exemplo, o circuito backlight. Tem que ter barramento de controle? Tem. Claro. Então se eu abrir o diagrama aqui do backlight, abre pra gente aí, Júlio. Se eu abrir o diagrama do circuito do Vibracal, Tactic Engine, se eu abrir o circuito da memória NAND, que é o nosso objetivo hoje, vou abrir o JC aqui, tem aqui, né? Então, por exemplo, nós estamos falando da NAND, não é isso? Então eu vou abrir aqui o diagrama agora da memória NAND. Eu quero que a gente identifique aí, ó, o que eu falei até agora. Tensão de alimentação, mas lembrem-se, tensão e corrente. Barramentos de dados e barramentos de controle. Então, beleza. Então eu vou abrir o diagrama do iPhone XR, que vocês estão aí, não é isso? Eu vou abrir o diagrama do iPhone XR. Eu vou abrir o diagrama elétrico da memória NAND. Então primeiro eu vou abrir o board view. O que é o board view? É a visão da placa. Nada mais do que isso. Board view é o desenho da board. A gente chama de board view. Desenho da placa. Né? Vou abrir o board view. Com o board view aberto, a gente vai identificar onde está a memória NAND. Aí a gente vai clicar nos pads da NAND, a gente vai chegar no diagrama elétrico, que o programa JC aqui já faz assim pra gente. Você clica no pad, cai no diagrama. Quando o diagrama abrir, eu quero identificar quais são os 5 pontos fundamentais para resolver uma falha de software ou hardware ligada na memória NAND. Eu tenho que verificar o que no diagrama? Tensão corrente, barramento de dados, barramento de controle, sinais lógicos e clock. Então vamos lá. Onde está a memória NAND aqui? O 2600. O computador tem que dar umas. Tem que dar uma pensada. Dá uma pensada, né? Aqui, ó. U2600. Concordam que essa aqui é a memória NAND? Eu não sei. Você está me dizendo, eu acredito. É só você pegar a sua placa. Aí, ó. Como que você faz para fazer isso? Vem aqui, ó. Clica real. Coloca a sua board agora, igual está no board view. Pega a sua board. Pega os detalhes da board. Coloca o desenho da board igual está no board view. Isso. Observa que tem uma orelhinha em cima. Aqui embaixo é mais reto. Isso, olha lá para você ver. Primeiro ponto, tem que colocar a board igual está no board view. Isso. Qual componente está faltando? Onde está ele aqui? Aqui? Beleza, agora eu clico aqui, ó, real, tá vendo aqui, ó, real. Qual número está escrito aqui? O 2600. Pronto, já aprendeu. Certo? Não faça como mágica, né? Viu como é que é fácil? Então, primeiro ponto. Põe a board igual está no board view. Não, essa é 7 Plus, é XR. 7 Plus. É outra plaquinha. Porque ele está falando de outra plaquinha. Eu estou falando do XR, não tirou do XR, não? Não, a do XR estava retirada, eu dei um 7 Plus. Pede para tirar nem do Tem XR. junto aqui, cada noite que a gente tirou o note. É porque a gente que estava na. Mas tem placa nova do XR ainda, não? Aquelas lá só tinha uma que não estava retirada, eu deixei com ele no meio, aí eu dei uma 7 Plus para ele e ele está com uma 6S Plus. Não, então eu vou passar 3 XR, tirar 3 novos, eu quero nem de novo. Porque eu quero o aparelho novo, tirar a lente tem que funcionar, tanto a placa quanto a lente. Aqui é jogo, treino é treino. Vou te dar a placa nova, nós vamos medir o consumo da placa antes, botou. Vocês vão tirar a lente, tem que continuar botando a placa sem a lente, porque a placa reconhece sem a lente, e não pode matar a lente. Tá? Vou pegar 3 placas novas para eles, tá? Eu tiro lá para eles e confio. Não, eles vão tirar. Não, eu entrego. Não, vou entregar para eles. Então a gente vai. Eu achei que você tinha tirado dentro do XR, desculpa. Vamos tirar já. Então eu vou clicar aqui em qualquer pad aqui, ó.
Qualquer pad que não seja GND, cinza é GND. Clico no pad amarelo. Quando eu clicar no pad amarelo, eu clico nesse L aqui, ó, aparece o diagrama. Aí eu clico só nele, vai ficar só o diagrama. Aí, ó. Estamos com o diagrama da NEND. Concorda que está escrito 2600? Não está o 2600? Ok. Então esse é o mapa das interligações elétricas, eletrônicas da NEND. Ok. Sempre para mim achar então os pontos que eu quero, primeiro eu vou achar a tensão, né? E a corrente. A corrente eu vou pedir na tabela de agora. Mas a tensão, normalmente está escrito bem claramente, olha lá. Ó, PP 0V9 NEND. O que é isso aí? 0,9. Uma tensão power positivo, 0,9 volts da NEND. Ah, então isso é uma tensão V-core da NEND? É um daqueles 5 pontos? É, mas não é só um. Normalmente você não tem só uma alimentação. Tem várias. Qual outra alimentação tem? Ó, PP, 1V8, IO. Qual outra tem mais? PP, 3V0 NEND. Aquele exemplo que eu falei, se eu tiver uma fuga aqui, ó, se não for uma fuga alta, vai ter 3 volts igual. Então eu não descobri a falha. A hora que vai restaurar, a fuga não deixa a corrente lá para dentro, dá erro no software. Legal, então as tensões são fáceis de achar, né? Achamos as tensões fáceis? Então aqui em cima, as 3 tensões aí, ó. Bate direitinho quando a V4. E agora? Eu estava vendo aqui. O que mais que eu preciso? Barramento de? Agora é barramento de controle. De dados. Barramento de dados. De dados. Legal. Barramento de dados. Aí, ó. Barramento de dados. Não sei se vocês lembram, no início eu falei, o barramento de dados é o barramento PCIe. Peripheral Interconnection Express. Olha lá, PCIe, NEND do CPU, recepção, transmissão, RxTX. O que é isso? Transmissão e recepção de dados. Olha aí, ó. Barramento de dados, PCIe, 90 ohms, a impedância do barramento. Ok. PCIe, barramento de dados, NEND de memória para processador, recepção. Recebe dados da CPU e aqui transmite. Então esse é o barramento de dados. Então, por exemplo, você tem que saber o periférico, no datasheet do periférico. O que é o datasheet? A folha de dados. Quando um CI é fabricado, o fabricante detalha tudo isso. Quais são as alimentações, quais são os pinos de barramento, quais são os pinos de dados, quais são os pinos de sinais lógicos. Aí você vai saber o que você vai procurar. Na memória NEND, ela usa o barramento PCIe. Até hoje é o mesmo barramento. Do iPhone 4 ao iPhone 13 Pro Max é um barramento PCIe. Claro que evoluiu a geração. Primeira geração, segunda geração. Quanto mais necessidade de dados, maior tem que ser a velocidade de comunicação. Então a gente tem geração do barramento PCIe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas é o barramento PCIe. Então você já sabe. NEND, barramento PCIe. Opa! Falou em NEND, barramento PCIe. Se você quiser achar o barramento de controle de dados, só achar o PCIe. Ah, mas como é que eu vou gravar isso? Com o tempo, analisando o diagrama elétrico, estudando o diagrama elétrico. Agora, toda vez que tiver um barramento de dados em qualquer parte além da NAND, vai ser PCIe? Não. Cada CI tem um barramento característico. Por exemplo, o barramento PCIe é um barramento de altíssima velocidade. Eu tenho componentes periféricos da minha placa, um sensor de temperatura, por exemplo. Não tem que ter um barramento de dados de PCIe. Porque o barramento PCIe é um barramento caro para desenvolver. Se eu tenho um sensor de temperatura, eu uso um outro barramento. Barramento, por exemplo, de controle mais simples, barramento de dados mais simples, que não tem esse custo para produzir, essa complexidade toda. Então, cada CI tem seu barramento de dados característico. Ok. James, essa diferença aí de... Tem vários, só para continuar. Por exemplo, eu vou usar um barramento, por exemplo, no display, um barramento NIP. No CI do Wi-Fi, um barramento NIP. São outros barramentos de dados diferentes. Entendeu? Que também são muito bons, mas não é tão rápido igual o PCIe. Né? Então, o display comunica, a GPU, a CPU, comunica com o display para um barramento de dados, que não é o PCIe, é outro, MIP. A câmera, MIP. Entendeu? O CI do Wi-Fi com a CPU, barramento PCIe. NEND com a CPU,
PCIe. Baseband com a CPU, PCIe. Entendeu? Ah, então já matei a charada. A NAND, esse barramento PCIe, não é um software que não tem grande complexidade, não tem software iOS, software primeiro do modem, barramentos de dados, áreas reservadas, dados do usuário, está tudo na NAND. Tem comunicar alta velocidade. Então, NAND CPU, baseband CPU, CI do Wi-Fi CPU, usam barramento PCIe. Display CPU, GPU, barramento MIP. Câmera CPU, barramento MIP. E tem outros barramentos de dados também. E quando entrar nesse período, quando entrar lá no esquema eleitoral, vai estar escrito lá. No diagrama está escrito, tá? Tudo lá detalhado também. Você tem que saber o que são os barramentos, aí vai vir seu estudo, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Eu falei que tem que ter o quê? Tensão de alimentação e corrente, barramento de dados. Depois, barramento de controle, né? Ok. Sinais lógicos e clock. Nesse ponto aqui, ó, já tem muita coisa do que eu falei, olha aqui, ó. Olha lá, clock in. O que é isso aqui? CLK. O que é isso? Clock mesmo. Clock. Ah, você me perguntou o que era clock, né? Lembra que você me perguntou o que era clock? Eu não esqueci de responder, porque eu esperei o momento certo para te responder. Clock in, tá vendo aí, ó? Clock. O que é clock? Para que a máquina fetch, detecte e execute, pegar, capturar e executar uma instrução da memória, tem que ter um pulso. E esse pulso que faz? Fetch, detect, execute. Fetch, detect, execute. Fetch, detect, execute. Fetch, detect, execute. Se parou o pulso, não executa nada. Fetch, detect, execute. Vamos? Tem que ter um ciclo de máquina. E esse ciclo é o clock. Fetch, detect, execute. Fetch, detect, execute. Fetch, detect, execute. E esse pulso de clock gera o conhecido ciclo de máquina. É o ciclo de processamento. Então, por exemplo, a cada pulso de clock ou a cada conjunto de pulsos de clock vai executar uma instrução do processamento. Então, esse clock é fundamental para que seja executado a instrução do software. Por isso que o clock é fundamental. Ah, eu tenho tensão e corrente, tenho barramento de controle, tenho barramento de dados, tenho sinais lógicos, mas não tenho clock. O que acontece? Não tem funcionamento. Tem tensão e corrente, tem barramento de dados, barramento de controle, está tudo medido, está tudo normal, no diodo reverso, no SMB, no Smart Curve. Tem clock, mas não tem sinal lógico. O que acontece? Não funciona. Tem todos os quatro presentes, faltou um. Então aqui eu tenho, aqui, ó. Quanto maior o clock, mais rápido a máquina é. Aí você está começando a entender, só que isso tem um limite, né? Quanto mais ciclo de máquina você executa, mais rápido, dissipa mais calor, precisa de mais energia, então tudo tem um limite. É chamado overclock. Já falando overclock? Quando você faz o overclock, vai drenar mais corrente. Vai chegar a um certo ponto que a fonte não aguenta, o power manager não aguenta, né? Então tudo tem um limite, mas é isso aí mesmo. Por isso que é o overclock. Você aumenta o ciclo de clock, executa, prepara, lê, prepara e executa mais rápido. Consequentemente vai reduzir a vida útil, né? Porque vai esquentar mais, vai trabalhar mais rápido. É igual um carro trabalhando a giro muito alto, né? E qual a principal máquina que a gente pode verificar a funcionamento do clock? Osciloscópio também. Osciloscópio. A gente vai ter uma aula de osciloscópio aí, né? Nós vamos mostrar para vocês como medir cada um desses sinais com o osciloscópio. A gente vai aprender aí a medir barramentos de dados, barramentos de controle, sinais lógicos com o osciloscópio. Importante, né, James, é conhecer a placa, né? Saber como funciona todos os... Nos circuitos complexos, você tem que entender. Né? No circuito complexo, você tem que entender como funciona. Não adianta você ficar no achismo. Porque você, um sinal lógico, por exemplo, aqui, ó, olha lá, olha o reset aí. É um sinal lógico. É um pulso de reset. O que é um pulso de reset? Imagina uma largada de carro de Fórmula 1. O carro que classificou na posição 1, para na posição 1. O 2 na posição 2, o 3 na posição 3, até o último. Então os carros param no grid de largada e no final o fiscal de prova passa com a bandeira. Quando ele passa com a bandeira, o que ele está avisando? Olha,
está tudo certo, o carro 1 na posição 1, o que foi mais rápido na posição 1, né, não é o carro 1 na posição 1, o carro que classificou mais rápido, correu mais rápido no grid de classificação na posição 1, o segundo mais rápido na posição 2, o terceiro mais rápido, e assim consecutivamente. Quando o último parar, o fiscal de prova passa. Pode energizar, não, pode dar o start, pode começar a corrida, pode ligar seu aparelho, aí dá um pulso, tudo certo, podem ligar. Se faltar o fiscal de prova lá, a corrida inicia? Não. Então o sinal de reset, analogamente, né, eu fiz um exemplo analógico aqui, é um sinal lógico que vai de um nível para outro, indicando que está tudo legal, pode ligar. Se faltar esse sinal, meu amigo, tem tensão corrente, está tudo normal, tem barramento de controle, tem barramento de dados, tem clock, mas falta um sinal lógico. O que acontece? Não funciona. Aí você mede com o multímetro, mede com a Smartbox, mede com o controle reverso, não vai testar, porque você vai medir só os componentes analógicos, é um sinal digital que sai da CPU. Se tiver um capacitor em paralelo e um resistor, você vai testar só isso. Você não testa o sinal de reset. Com o osciloscópio você consegue ver o dente do reset. O nível lógico sai do alto para zero ou do zero para alto. Então, beleza. Aqui, ó, outros sinais lógicos também. Resistor de impedância, resistor de referência. Um resistor desse que falta aqui na memória altera o sinal lógico, dá erro 4014. Então eu tinha um erro 21, né? Um erro na lente, erro 20. Não medi as tensões de recorte. Levantei, limpei a resina, movi esse resistor aqui, ó, R2604. Tirei da posição, na hora que eu limpei a resina. Tirei, corrigi minha lente, não medi nada, mas tirei a lente, corrigi o erro. Quando eu volto a lente para o lugar, sabe esse resistor que moveu aqui? Ele é um resistor de RES-REF. O que quer dizer RES-REF? Resistor de referência. A lente tem que ter uma referência, um resistor para definir qual tipo que ela é. Você moveu o resistor, ela já não sabe o que ela é mais. Vai dar 4014. Aí você tinha um erro 21, já não fez o protocolo, não mediu tensão, não mediu o sinal lógico, não mediu o barramento de controle, não mediu nada. Simplesmente levantou a lente, fez a correção do erro no programa, soldou, fez o rebote, soldou de volta, colocou o problema na hora de tirar a lente e está erro 4014. Nó, desesperei agora, tinha um erro, agora tem outro. E pior. E piorou. Então, o protocolo, o processo, tem que ser seguido detalhadamente, atentamente, né? Então, aqui a gente tem a lente, né? Então, aqui, ó, eu estou com os pads da lente, tá vendo aqui, ó, por exemplo, olha só, os componentes da lente, então, olha aqui, ó, tá vendo esses capacitores embaixo da blindagem aqui? Esses capacitores são exatamente os capacitores do barramento PCIe. Aqui, ó. Essa comunicação aqui, ó, é CPU e NAND, certo? Entre elas tem os capacitores, em série de comunicação. Aí o cara coloca fluxo para tirar aqui a NAND, joga fluxo aqui, ó, fluxo de baixa qualidade, começa a conduzir tudo. Vai dar outro erro, fica escondido pela blindagem, ele nem vê que ele fez, que ele colocou defeito na placa. Por isso que eu perguntei, né? Não coloca fluxo aí. Às vezes eu superficialmente. Agora você entendeu. Ele fez. Agora você entendeu. Porque quase a gente não usa fluxo, né? Porque muita gente você vê. Quanto menos é mais. Olha que região crítica. Esses capacitores trabalham em série com o barramento. Você tirou, colocou fluxo aqui. Na hora de esquentar, o fluxo entrou aqui por dentro, aglomerou tudo aqui, ó. Quem que está aí? Os componentes mais importantes do barramento de comunicação de dados, que lê o software. Compreende? Lembra que eu te falei? Ele não vai entrar na lente, a lente está resinada. Ele vai para onde? Para debaixo lá da blindagem, onde você não está vendo, que o James está falando ali. Legal, então vamos lá. Então a gente consegue pelo diagrama achar, né, os sinais, olha, ó, trust reset, resistor de impedância, resistor de referência, sinal lógico, barramentos de dados, clock, olha aí, ó, tensão de alimentação, tudo aí. Caramba, bicho, quer dizer então que isso é mais um nível, mais ou menos desse outro lado aqui, ó, desse outro lado da lente. O que eu tenho aqui? Olha lá. Configuração de boot, barramentos de dados SPI, informação do pino quando o sistema está vivo, a lente está ok, informação da bateria baixa para avisar para a lente,
Ó, a bateria vai acabar a qualquer momento. Fique esperto para você desligar e não corromper nada antes para não dar um problema. Porque além de não ler, não grave, além de não gravar dados e ler dados, eu estou gravando um dado na lente. Desliga a alimentação, porque eu posso colocar um erro no disco. Vamos supor que é um disco. Imagine que é um disco. Um hard disk. Mecânico, né? Com agulha. Obviamente não é, uma analogia. Mas como era legal. Se a bateria está acabando, se parar no disco, pode arranhar o disco. Claro que analogicamente, aqui não usa disco, mas se a bateria está acabando e não avisa antes, pode corromper uma linha de dados da memória lá e pode dar um erro 401413, por exemplo. Ele estava escrevendo um negócio. Parou do nada, então tem que ter um pino que informa aí, ó. Power Manager informa para a lente que a bateria está baixa. Aí se faltar essa comunicação, acontece o quê? Pode acontecer um defeito, alguma falha, né? Pode, quando a bateria estiver baixa, não ligar mais. Porque não avisou para a lente, estava gravando o processamento, simplesmente acabou a energia, gravando um dado. O aviso que a gasolina está acabando, né? Outra coisa importante também, quando existe um erro na lente, no software, nem sempre é a lente que deu aquele erro, ela foi induzida por alguém a dar aquele erro. Então, por exemplo, eu estou restaurando o meu iPhone, está dando erro 4013. Muitas vezes é uma oxidação lá em cima, próximo da câmera. Travou o software, o reflexo foi onde? Na lente. Aí você vai, tira a lente e corrige o erro, mas não soluciona a doença. Você remedia o sintoma. Aí está dando erro 4013. Você, a lente, não faz nem inspeção visual na placa. Tira a lente, regrava a lente, funcionou. Beleza. 1, 2 dias volta. Por quê? Você remediou, você só tirou o problema do erro, você não curou a doença. Porque muitas vezes o erro 4013, alguém travou o software. Pode ser uma oxidação lá em cima da placa, próximo à câmera, próximo ao fone, entrada do fone que molhou lá, travou o software, além de foi o elo mais frágil. Então uma coisa é você corrigir o erro, outra coisa é você solucionar a doença. Então, por exemplo, muita atenção nisso. Está com erro 4013. Tá legal. Medir as tensões, correntes, sinais lógicos, barramento de controle, barramento de dados e clock. Mas alguém está induzindo fora isso só além de travar? Então não é só fazer os 5 pontos. Eu posso ter um erro em outro componente que dá um reflexo na lente e ela é o erro mais fraco. Era o efeito borboleta. Um simples componente causa uma falha catastrófica num componente de mais importância. Aí você não olhou aquela oxidação próxima à câmera lá em cima lá, que está oxidado, você corrigiu a lente, colocou um software novinho. Beleza, vai durar 1, 2 dias. Daqui a pouco volta com ele de novo. Aí você vai e fala, não ficou boa a solda. Não ficou bom, não sei o Vai quê. tirar outra vez, vai aumentar outra vez. Então, vai ficar num ciclo. então ficou claro essa experiência que a gente está trocando aí, né? Estão captando isso? Legal. Ô James, no caso que você falou anteriormente ali do barramento de dados, tem o de recepção e tem o XTX. O PC é assim. É o que recebe e tem um que transmite, né? Isso. Alguns barramentos usam uma via só. São chamados barramentos seriais. Usam um cabo, né? Nesse cabo, igual por exemplo o seu walk-talk. Lembra o walk-talk quando a gente é criança? Push to talk. Pressiona, fala. Câmbio, solta, ele recebe. Pressiona, transmite. Solta, recebe. Esse barramento é chamado simplex. Uma via de comunicação só. Mas existem barramentos com várias linhas de comunicação. Que você faz um full duplex. Transmite e recebe simultaneamente. Que é esse caso aí. Ele pode apresentar uma... Tem barramento que é um fio, que é uma via só. Faz o texto de rede por essa via. Tem um código que você manda para transmitir e receber. Ele pode estar recebendo e não transmitindo. Com certeza. São pontos diferentes. São pistas diferentes. A pista para transmitir está boa, mas de receber não está. Imagina a parte de pedágio. Tem as pistas do pedágio, do sentido, que vai para Santos lá, né? Está indo para Santos, 4 pistas, né? Tem lá. E aqui, normalmente quando muda, né? 4 pistas aí, 2 pistas para voltar, por exemplo. A pista para voltar, parou, não matou a outra. Mas vai ter falha. Aí você tem que olhar tudo. Entendeu? São pistas independentes, mas que trabalham em conjunto. Fazem parte do mesmo sistema. O mesmo sistema fazem parte. É o mesmo sistema de tráfego de dados. Falhou uma pista lá, vai ter as outras, mas uma hora que precisar ali,
vai dar um efeito catastrófico nas outras pistas que estão abertas. Vai dar congestionamento naquela outra que está aberta e pode não funcionar. Claro que no circuito digital não vai funcionar, né? Porque ele precisa daquela comunicação. O James, ali, por exemplo, o System Alive, o PMU Tuned Low Bet, para avisar, por exemplo, olha isso só. aí é um sinal lógico? Olha aqui, ó. Serial Wire Debug to Apple Acesso Orientado de Aplicação. Essas nomenclaturas, a gente tem uma tabelinha, vou passar para vocês gravarem. Porque isso aqui eu já trabalho há muito tempo com isso, a gente já sabe muitas delas de cabeça, tá? Vamos lá. Sem conexão, not connect, né? Serial Wire Debug. É um barramento de dados. Barramento Serial Wire. Acesso orientado de processamento para sincronismo de clock. Então, isso é um sinal lógico? Isso é um sinal lógico. Por exemplo, Serial Wire Debug e AP bidirecional. O barramento de dados é o que eu falei. Serial que vai e volta, um pino só. Né? NAND, Serial Wire IO, input output. É o que eu falei, input output. PCIe para CPU, PCIe AP para NAND. Persiste reset. Reset. Nível baixo, 0. Se tivesse H era alto. Já está o nível lógico que fala. Mas esse aí é um barramento de dados. Aqui é um sinal lógico, é um barramento de dados também. É um sinal do barramento de dados, é o reset do barramento de dados. AP também de firmware strap, que é para fechar firmware. Strap é cordão, linha. FW firmware. Power Manager para lente, bateria baixa, no boot, nível 0. Isso aí é um sinal lógico. Esse aqui é um sinal lógico. Sinal lógico. Esse aqui também é um sinal lógico. System Online, tá tudo bem comigo, estou funcionando. É um watchdog aquilo ali. Isso também funciona com pulso? De tempo em tempo? São sinais, claro. Milissegundos e milissegundos ele... Fica o tempo inteiro. É um watchdog, por exemplo. O que é um watchdog? Imagina eu tenho uma memória lente, fundamental para o funcionamento. Eu tenho que monitorar ela em segundos, em intervalos de milissegundos. Tudo bem contigo aí? Tudo bem contigo aí? Tudo bem contigo aí? Não, tá não. Opa, peraí. Para. Entendi. Reinicia para ele estar corrigindo. Então, eu acho que tem isso. Por liga, reinicia. Pode ser o sistema live que está falhando. Aí ele não consegue falar que está bom. O que o software faz? Opa, se eu der um reset, pode ser que volte a funcionar. Pode ser um bug no sistema. Vamos dar um reset para voltar. Aí a liga, funciona o tempo, reinicia. Liga, funciona o tempo, reinicia. Exatamente isso. Sinal lógico também vai ser o osciloscópio? Todos os outros fora tensão corrente, com osciloscópio. Então você percebeu que manutenção avançada, fora RF, né? Porque se for RF, tem mais outro equipamento. 2. Analisador de espectro. Não, 2 sinais e mais sinais. Equipamento. 2 sinais, mas mais um equipamento. Mais um equipamento. Ô, Diego, Que é um analisador você de espectro. consegue fazer esse tipo de serviço, a análise, você não vai conseguir, você só consegue fazer esse tipo de análise com osciloscópio, Com certeza. com precisão. Tá vendo os pinos da CPU aqui? Cada pino desse da memória, os componentes usam uma proteção na porta. Isso aqui é um pino, não é um pad? Cada pad desse tem um MOSFET aqui dentro, que é uma proteção do mundo externo para o mundo interno. E quando está desligado, é open coletor, é open gate, open dreno. Não comunica dentro com o CI. Então quando você mede aqui, com a placa desligada, não adianta nada, você está medindo só os componentes analógicos, que também estragam, mas o sinal lógico você não mede. Mas é outra coisa que você está medindo. Tem que ter o circuito ligado com o osciloscópio para medir esses sinais. Entendi. Não tem jeito. Entendi. Porque você medindo só de outra Você forma, só mede vai os saber componentes analógicos. componentes Acesso a pessoas, claro que você pode ter um curto. Aqui, por exemplo, vamos supor aqui, vamos analisar isso aqui, PMU Tuned Low Bet. Vamos ver como é que é essa ligação aqui, por exemplo. Tá? PED B3, olha só. Tá vendo B3 aqui? Vamos chamar aqui o board view, chamando o board view, vamos clicar aqui no PED B3, acho que vai cair lá direto aqui, B3, já vai dar no board view lá. R4, vamos pegar o B3 aqui. A, B, B7, B3, aqui ó. Esse é o PED B3. 704 mV no diodo reverso.
Beleza, o que eu estou testando aqui? O sinal lógico? Não. Estou testando os componentes analógicos dessa malha. Quais são? Nenhum. Estou testando o Power Manager, por exemplo. Tá ligado com o Power Manager, não tá? Legal. Então eu não estou testando aqui nada. Eu tenho que ter um osciloscópio para me participar aqui. Esse aqui está até difícil, que nem comunicação tem. Vamos ver se existe um test point na placa. Aqui, ó. Opa, vem para cá. Vamos ver se tem um test point na placa, a gente medir esse sinal aqui. Esse efetivamente aqui, ó, tá até difícil, porque não tem nenhum test point na placa. Eu vou ter que levantar a lente, né, e medir esse sinal lógico com o soquete, com o flex na lente, por exemplo. Aqui é a informação de bateria baixa, é muito direto o sinal. Deixa eu pegar um outro sinal lógico aqui. Vou pegar esse System Alive, vamos ver o B11. B11 aqui, ó. Vamos ver o que o B11 tem. Tem algum resistor? Vamos ver. Ah, esse tá bacana, esse tem. Esse ficou melhor. Aquele é um sinal, é lógico direto demais, você nem acesso tem no medir. Aquele nem acesso tem. Esse aqui já tem componente discreto. Se eu medir lá, eu estou medindo o quê? Esse resistor, estou medindo esse CI. No caso aí, seria se ele apresentasse uma falha, se você teria um curto, né? Nesse caso. Uma fuga, um curto, né? Uma alteração daquele resistor, em alguns CIs. Mas o sinal especificamente eu não estou medindo. Tem que colocar o osciloscópio aqui. Você consegue medir. Aí eu consigo medir nesse resistor, tá vendo? E medir. Que sinal que é esse? Sistema Live. É a informação que o sistema está bom. Aí sai do resistor, olha lá, aí ó, vai para a temperatura. Aqui é o sensor de temperatura lá. Olha lá, ó. Vou clicar aqui nesse lado de novo aqui. Deu, mano. Aqui, ó. System Alive. Power Tigres, aqui, tá? O circuito de energização e carga. Informa para a nossa lente, a lente do Power Manager, e provavelmente vai para a CPU também. Vamos ver se vai. Aí, ó, vai lá para a CPU. Esses componentes informam que está tudo bem. Se alguma coisa estiver errada aqui, eu vou ter uma alteração nesse ponto. Só que aqui, quando eu medir aqui, sem estar com o aparelho ligado, eu só estou testando os componentes analógicos. Eu não estou testando o sinal digital de verdade. Porque tem que estar ligado a placa. Eu tenho Precisa ter sinal. Você tem que energizar a placa e colocar o osciloscópio de medir. Mas o componente aí dando ok, não quer dizer que o sinal está presente. Entendi. Não quer dizer nada. Quer dizer que o componente está bom. Que poderia ser um problema. Utilizando o osciloscópio, a gente falaria onde... Se eu testar aqui, ótimo. O componente está bom? Legal, mas não é o componente que faz o sinal. Ele pode atrapalhar. Beleza, ele está bom? Ele não vai atrapalhar. Mas não mede o sinal. Porque o sinal é gerado dentro da CPU ou do circuito que gera a informação. Esse que é o grande lance, entendeu? Esse que é o grande problema. Quando você saber se o CI mesmo, se ele está com problema ou não. Não tem jeito. Quando você não usa uma placa energizada, com o equipamento certo, você só mede os componentes analógicos. Você mediu um resistor, que poderia ser o problema. Você pega muita falha assim. Pega um curto, um FL aberto, né? Que também tem FL nessas comunicações. Mas o sinal você não testa. Entendeu? Entendi. Se eles não estivessem comunicando, você só saberia se o tivesse com os osciloscópios. O único aparelho que mede com a bateria, com ele energizado, é o osciloscópio. O Smart Curve, o SMB, é tudo frio. Isso, tudo frio. Tudo frio. Tem técnicas que você pode usar no Smart Box para medir com a placa ligada. Mas o teste mais comum é com a placa fria. Ok. O SMB também, o Smart Box também. Uhum. O Smart Curve também. É muito Smart, né? Smart Box, Smart Curve. Smart Curve placa fria. A técnica seguidora de tensão, você medir a real tensão da fonte. Tem uma técnica do SMB que você usa que é muito legal, que você mede a tensão real da corrente da placa, que é a técnica 3 no SMB. É bem legal. É avançada. É bem legal para descobrir o aparelho no ligo. Tem uma técnica específica para a placa ligada. Entendi. O teste comum é com a placa fria, que o risco é menor. Uhum. Quando você vai evoluir nele, opa, já consigo fazer o teste bacana, vamos partir para o teste avançado agora. Aí você faz o teste quente com ele. Entendi. Que é legal. Esse teste quente é pelo curso que faz? É um vídeo que tem? Não, já tem disponível no produto já. Já vai. Sim, no manual tem. Ah, tá.
Esse aí foi bom. Tem. Eu também acho que eu vou levar um desse aí. Então, legal. Vamos partir então agora para o que interessa para a gente. Né? Pode, posso? Vamos, pode. Toma uma água também ali mais.